essa hoje nossa live temática que vai falar sobre influências espirituais, heranças espirituais. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Não vai dar tempo de fazer estudo hoje, não vai dar tempo de falar do estudo hoje. Então nós vamos começar o assunto hoje. Vamos ver até onde conseguimos ir. E a semana que vem nós vamos ter, talvez ainda essa semana, nós vamos ter uma nova live, ou se não for possível essa semana, na sexta-feira, na semana que vem, para darmos continuidade assim ao nosso estudo. Estamos felizes com a sua presença, nosso meio, estamos felizes com o fato de você ter tirado esse tempinho para estar aqui estudando a Bíblia, estudando a Palavra de Deus juntamente conosco, nesse assunto que é tão importante, nesse assunto que é fundamental para a nossa vida cristã, para a nossa vida espiritual. Entendermos como é o mundo espiritual, entendermos como que as coisas funcionam no mundo espiritual, para entendermos as coisas que acontecem conosco, né? Então essa live é interessante, esse estudo é interessante por isso, porque nós vamos entender o que acontece conosco, como as coisas acontecem. Amém? E nós vamos iniciar então. A Cristiane já está ali conectada aqui do meu lado, vocês não estão vendo ela, mas está linda aqui do meu lado, e ela vai dar um recadinho aí para nós de quem já está conosco e quem já deu um alô, quem já comunicou alguma coisa. E vamos ver, quem está aí, Cristiane, já? Boa noite, quem já está aqui, já chegou, o primeiro a chegar foi o irmão Rainer. Deus abençoe o irmão Rainer, o irmão Alessandro, o Davi, o Danilo. Também está conosco a irmã Ivonete, benção nossas vidas, Ivonete, Larissa, o senhor Robson. Também já está conosco assistindo o Sávio, né? E eu acho que a Jade também está, mas o Caio, Deus abençoe. A Regina já deixou aqui seu boa noite, Regina. Boa noite, Rafael, José Henrique, Tiago, boa noite a todos vocês. Também está aqui minha tia querida, amada tia Sebastiana. Boa noite, tia. Boa noite, o Walter. Que bom tê-los aqui conosco. Muito bem, vamos continuar então, vamos dar início. Mas antes de entrarmos no nosso estudo propriamente dito, ficou uma perguntinha pendente na semana passada, na sexta-feira, quando nós estudamos aqui o princípio, né, da paternidade espiritual. Ficou uma dúvida pendente e essa dúvida ficou para ser respondida hoje. Cristiane, tem um bichinho que vai entrar na frente da câmera. Eu não sei quem ele está querendo aparecer. Se você puder tirar, mandar ele isso, muito bem. Ele está querendo entrar ali e aparecer. Ficou uma dúvida. A pergunta foi: quanto tempo o povo de Israel ficou no Egito? 400 anos, 430 anos? E nós fizemos uma breve explanação. O irmão Rainer apresentou essa pergunta que é muito interessante de nós entendermos. E depois da explanação, do estudo que nós fizemos, nós chegamos à conclusão que o povo de Israel não ficou 430 anos no Egito. Que, nesse período de 430 anos, ele iniciou a sua contagem ali no momento do pacto abraâmico, no momento em que Deus apareceu a Abraão em Siquém para fazer com ele um pacto, né, aquela promessa, consolidar a promessa que ele tinha feito. Então, contando esse período todo e contando o tempo de vida de Jacó, quando é que Jacó nasceu, quando é que o pai de Jacó nasceu e tudo isso, nós fizemos todo esse cálculo na semana passada. Chegamos à conclusão que Israel ficou em torno de 215 anos no Egito. Depois que a família de Jacó, a família de José chegou propriamente no Egito e começou a morar ali, dali até o momento que eles saíram, se passaram em torno de 215 anos. Esse valor de 430 para 215, algumas pessoas questionam os 430 e esses 30, porque em algumas passagens é arredondado para 400 anos. E nós vamos ver hoje por que acontece esse questionamento. Pelo fato de que Israel ficou 215 anos no Egito, mas ele foi escravo durante 215 anos? Não. Israel não foi escravo durante 215 anos. No ano de 1677, aproximadamente, é claro que esses números não são exatos, nós não temos nenhuma fonte fidedigna
data que foi realmente esse número. São números aproximados. No ano de 1677, Jacó foi para o Egito. Ele tinha, nessa época aí, né, 130 anos, como nós vimos na semana passada. Em 1606, aproximadamente, José morreu. Jacó morreu logo depois de ir para o Egito. Ele não viveu tantos anos assim. Jacó morreu com 130 anos. José morreu com 110 anos em 1606. E em 1580, ou seja, 26 anos depois, um novo rei, a Bíblia diz que um novo rei subiu ao trono que não sabia nada sobre José. Isso é bem fácil de entender. 26 anos se passaram. Pastor, Sim? chega o microfone mais perto, porque o pessoal está falando que o áudio está falhando, está indo e voltando. Aqui então. Se melhorou aí. Opa, está aparecendo. Vai daí que nós vamos chegar lá. Se melhorar aí, vocês me avisam, tá bom? Cheguei. Vai e vem é porque a nossa conexão está baixa, né? Isso, cheguei mais perto aqui, eu acho que vai melhorar um pouco. Então, vem aí, responde pra gente se está melhor, tá? Então, 26 anos depois da morte de José, sobe um novo rei ao trono. Esse novo rei, naturalmente, não conheceu José. Naturalmente, não sabia, né? Até porque os reis, né? O pai morria, depois aí o filho assumiu o trono. Era mais ou menos assim que a coisa funcionava. Então, esse rei subiu no ano de 1580. Agora, veja bem. 26 anos depois da morte de José, sobe um rei. Como José ficou 71 anos no Egito, provavelmente 215 anos, menos essa idade do José, 144 anos. Quando José morreu, passaram 26 anos, até que o novo rei assumisse. Então, 144 menos 26, 118 anos. E a Bíblia vai dizer que quando esse novo rei assumiu, ele começou a conversar sobre escravizar o povo, que o povo estava crescendo demais, se tornando numeroso demais. Então, isso aconteceu aproximadamente 26 anos, e aí você começa a contar. Não foi da noite para o dia. A escravidão começou, mas foi gradativamente acontecendo. Então, os 144 anos, menos esses 26, que é o tempo entre a morte de José e a escravidão, em torno de 118 anos. Então, provavelmente, Israel ficou em torno de 118 anos no Egito como escravo. 215 anos no Egito e 118 anos desses 215 como escravos. Existe uma outra conta, um outro cálculo, que vai dizer que foram mais ou menos 88 anos e não 118. Se você pensar que 88 para 118 são 30 anos, são aqueles 30 anos de diferença entre a conta de 400 e a conta de 430 anos. Então as contas batem, ok? Então, 118 anos, se nós estivermos contando os 430 anos totais, ou 88 anos, se ao invés dos 430, nós contarmos 400 anos apenas. Entendido? Vamos passar então, não sei se ficou respondido, né? Não sei se eu atrapalhei mais do que ajudei, se eu confundi mais do que expliquei, mas qualquer coisa nós voltamos nesse assunto depois com mais detalhes, se por acaso não tiver ficado bem compreendido pelos irmãos. Tudo bem? Pastor, dá uma lida aí sobre os comentários do áudio. Assim, está dizendo que melhorou, né? A Ifonete está dizendo que melhorou. A minha mãe, benção mãe, está dizendo que tem hora que o som some, e a Ifonete está dizendo que o som está teimoso. Então, eu não sei realmente o que está acontecendo. Penso que é algo
em relação à minha conexão com a internet, tá? Mas eu não estou conseguindo resolver. Mas está dando para os irmãos me ouvirem? Eu vou pedir para a Cristiane voltar para o programa, né? Porque aí eu fico mais tranquilo aqui. Está dando para os irmãos me ouvirem bem? Mesmo falhando, está dando para entender? Dá esse feedback para nós, porque nós vamos entrar no nosso estudo agora, propriamente dito. Primeiro a Cristiane vai ler os recadinhos e aí nós vamos entrar no nosso estudo propriamente dito. Fala aqui pertinho do microfone, Cristiane, porque aí... É isso mesmo, os recadinhos é sobre o som, que às vezes vai e volta, né? O irmão Rainer está aqui agradecendo, porque tirou as dúvidas, eu também quero agradecer. A dona Leci, boa noite, dona Leci. Ela está dizendo aqui que a Zezé está agradecendo as orações, nós oramos há umas 2 Amém. semanas atrás, que ela está praticamente boa, né? O pessoal está pensando, de repente, se é o cabo do microfone. Não. É questão de conexão mesmo. A nossa internet, assim como a de todos, ela está muito sobrecarregada. Então, o áudio fica com esses picos mesmo. Mas assim, eu queria que os irmãos dessem o feedback se mesmo com essas pequenas falhas está dando para ouvir ou se não está dando para entender. Exatamente. Vou arrumar uma outra forma aqui de fazer funcionar. Ainda todo mundo dizendo que dá para entender. Está dando para entender? Então vamos lá. Mundo espiritual. Heranças e influências espirituais. Vamos... O Alessandro. Boa noite, Alessandro. Irmã Cláudia, Maria Eduarda, Ana Vitória. Está dizendo que melhorou. Muito bem. Isso, então vamos lá. Heranças e influências espirituais. Nós vamos ler, para começar o nosso estudo, João, capítulo 10, versículo 10. É um texto bem conhecido, tá? E nós vamos estar lendo aí, está na sua tela aí. O ladrão não vem, senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Todos nós temos lutas espirituais. Independente da nossa crença, independente da placa da igreja a qual nós congregamos, independente de acreditarmos ou não em Deus, todos nós temos lutas espirituais. Todos nascemos em meio a uma luta, uma guerra. Já falamos sobre isso, né, há alguns dias. Uma guerra que começou lá no céu, antes de nós existirmos ainda, né? A Bíblia diz que houve guerra no céu, está lá em Apocalipse isso. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão e os seus anjos e não puderam prevalecer, mas foram precipitados na terra, e assim essa guerra vem acontecendo e vai continuar acontecendo até o dia em que o dragão, ou seja, Satanás, e todos os seus anjos serão lançados no lago de fogo e enxofre. Lá em Apocalipse vai dizer isso para nós também. Nesse dia a guerra acaba. Enquanto isso, nós estamos no meio dessa guerra. Não tem como fugir dela, nós nascemos nela. Nós estamos no meio dela. E aí nós temos 2 possibilidades. Ou deixamos a vida nos levar, ou guerreamos para viver. Né? E é isso que nós vamos falar nessa noite. Nascemos nessa guerra, vivemos nessa guerra, mas muitas pessoas estão guerreando. A Cristiane vai passar mais um ali para nós. Muitas pessoas estão guerreando e vencendo. Contudo, existem pessoas que lutam a vida toda, mesmo que sejam pessoas crentes em Cristo Jesus, mesmo que sejam pessoas boas, pessoas honestas, pessoas que já experimentaram a realidade da salvação em Cristo. Às vezes são pessoas que lutam e não conseguem experimentar uma vida abundante. Por mais que elas estejam lutando,
Essas pessoas, muitas vezes, incluindo as suas famílias, outras pessoas que vivem ao seu redor, passam a vida toda enfrentando males dos mais variados gêneros. Enfermidades, bancarrotas, mortes prematuras, divórcios, histórico de abandono familiar, rebeldia de filhos. E eu não estou falando aqui de um exemplo, de um acontecimento, mas dessas coisas que acontecem repetidas vezes na vida de algumas pessoas, na família de algumas pessoas. Então, por que essas coisas acontecem? Às vezes é o sofrimento, às vezes é padrão de pecado. Por exemplo, rebeldia de filhos, promiscuidade sexual, pessoas que não conseguem se casar, passam a vida inteira e nunca conseguem, um casamento, homossexualidade e tantas outras coisas que vão se repetindo, padrões que vão se repetindo na vida de muitas pessoas. E aí, quando as pessoas começam a tentar entender, compreender, a tentar perguntar e responder por que essas coisas acontecem, muitas pessoas vão dizer assim: isso é a vontade de Deus. Deus sabe de todas as coisas. É preciso se conformar, porque Deus é que sabe o que é bom. Deus é que vai dar segundo o merecimento. E às vezes atribui a Deus as coisas ruins que estão acontecendo. E que não é uma coisa que acontece uma vez, coisas que se repetem muitas vezes com muitos membros da família e que vão passando de geração em geração. Quando lemos João 10:10, que foi o texto que nós lemos no início, essas respostas não se encaixam. Como dizer, por exemplo, que uma mãe, uma mulher engravida, passa toda aquela expectativa, durante 9 meses, preparando tudo para receber o seu filho, toda a família ali em volta, o pai, os irmãos, talvez avós, tios, todos ali, com todo aquele carinho, com todo aquele amor, esperando que a coisa, que a criança chega, que a coisa aconteça, tudo certinho, quartinho preparado, berço. Aí a criança nasce perfeitinha, passa alguns dias, a criança morre. E aí alguém vem dizer, fala assim: foi plano de Deus, foi vontade de Deus. É meio estranho, porque se nós pensarmos racionalmente, para que Deus ia fazer uma mulher passar por isso, por todo esse processo, para não ter um filho depois? Por que essa vontade de Deus? Mas aqui eu estou falando de um caso. Eu quero pedir licença à minha mãe aqui para citar a minha avó. A minha avó passou por isso 6 vezes. De 8 filhos, ela passou por isso 6 vezes, de enterrar o filho ainda criança. Então dizer, isso era a vontade de Deus é muito vago. É preciso nós entendermos algumas coisas que acontecem. E o que acontece? Nós vamos tentar descobrir um pouquinho sobre isso nessa noite. Não se parece com a vontade de Deus. Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia. Coisas ruins não se parecem com Deus. E é exatamente na busca por essas respostas que nós vamos entrar no nosso estudo aí, propriamente dito, depois do recadinho da Cristiane. Boa noite a todo mundo que está aí conosco. Entrou aqui na nossa live também Eliane Martins. Boa noite, Eliane. Amém, boa noite. Um beijão para a Thalita e para o Gustavo. Muito bom ter vocês aqui conosco. Então vamos seguindo. Primeira coisa, quando nós começamos a estudar sobre o mundo espiritual, é preciso abrir o coração para o novo de Deus. É preciso abrir o coração para o novo de Deus. Pastor, o que é isso? Para falar sobre o novo de Deus, nós precisamos entender algumas coisas. Quando nós recebemos uma informação nova,
um aprendizado novo, um conhecimento novo, nós temos 3 possíveis posturas que vão ser projetadas ali. 3 possíveis posturas. Primeira postura, rejeição intransigente. Recebi uma informação nova, aprendi uma coisa nova, mas eu vou adotar uma postura de rejeição intransigente. É a famosa síndrome de Gabriela. Eu não vou mudar o meu pensamento. Eu não vou mudar o que eu já sei. Eu não vou dar espaço para um novo aprendizado. Eu já aprendi desse jeito e é desse jeito que eu vou continuar acreditando. E nada do que disserem vai mudar o meu pensamento. Isso se chama rejeição intransigente. É aquela pessoa que está fechada para o novo. Talvez presa à tradição, talvez presa à religiosidade, talvez presa a fatores diversos que a impedem de pronunciar um novo conceito, um novo pensamento. Razões diversas podem levar as pessoas a terem uma postura de rejeição intransigente em relação a um novo conhecimento. A segunda postura é a postura de aceitação cega. Enquanto uns não aceitam de jeito nenhum o novo, existem aqueles que abraçam o novo como expressão da mais pura e cristalina verdade, apagam tudo que já aprenderam, tudo que passou dali para trás, na opinião dessas pessoas, estava totalmente errado. O certo é o que aprendi agora, o certo é o novo. Isso é uma aceitação cega. Por quê? Porque nós precisamos observar. Então, rejeição intransigente, quando eu não aceito um ensinamento novo. Ou aceitação cega, quando eu abraço um novo ensinamento, independente de qualquer coisa, nem mesmo procurando saber se ele tem uma fundamentação. Ah, foi o pastor Edilson que falou. O pastor Edilson é homem, ele erra. Por mais que eu tenha a melhor das intenções de pesquisar e de trazer informação, de acordo com a palavra de Deus, eu também erro. Então a aceitação cega ela é perigosa. E se eu, mesmo com a melhor das intenções, tiver cometido um erro e tiver passado para você uma informação incorreta, você vai aprender pela aceitação cega uma coisa errada sem buscar a veracidade daquilo. Então, todos esses 2 pontos são terríveis. Qual que deve ser a nossa postura? A terceira postura, que é o quê? O entendimento fundamentado. O que é o entendimento fundamentado? Eu estou aberto, eu não vou rejeitar de forma intransigente. Eu estou aberto a novos conceitos, a novos aprendizados, a novos ensinamentos, a novos valores. Estou aberto. Mas eu não vou aceitar de qualquer maneira. Eu vou conferir. Eu vou procurar saber se realmente existe uma fundamentação, existe uma base, se realmente eu posso acreditar nisso, como eu acreditava nos outros conceitos que estão para trás. Cristiane, tem recadinho? Não? É porque ela mexeu a mão ali, eu achei que ela ia falar. Porque ela é tão linda que qualquer movimento que ela faz me desvia a atenção, eu tenho que olhar. Então ela fez assim, eu achei que ela ia falar alguma coisa. Então, qual deve ser a nossa postura hoje em relação ao que nós vamos estudar? Nós vamos ter aqui hoje alguns conceitos novos. Para muita gente. Para alguns não. Para alguns é coisas que já sabiam. Acredito que muitos dos irmãos já sabem disso aqui melhor até do que o pastor Edilson. Mas para alguns vai ser novidade, assim como foi novidade para mim há pouco tempo atrás. Tem muita coisa que eu estou passando para os irmãos aqui que eu ainda estou aprendendo. Não sei se o irmão Luiz, a irmã Beth Lindsay entrou aí no... Por aqui não sei se ela está em alguma sala. Entrou, foi a irmã Lucinha, boa noite Lulu, boa noite irmão Maurício, entrou também a mamãe do Heitor e da Luca. Maravilha! Fabiana, boa noite, Deus abençoe. Entrou também nossa irmã amada Iele, boa noite para você, para o Rodrigo, para o Alan, para a Melissa. Então, assim, eu não sei, se a Litzen
está ali. Ivonete, a Ivonete está falando assim, Cris é linda mesmo, eu estou com o vestido que a Ivonete me deu. Daqui a pouco ela vai aparecer aqui na frente da... Vai não? Está pronta para isso não? Muito bem. Então, olha só. Nossa postura precisa ser então de entendimento fundamentado. Tudo que nós vamos dizer aqui hoje, nós estamos mostrando contextos bíblicos. E aí eu quero pedir para você o seguinte. Primeiro, você pode comentar, é claro. Você pode perguntar se alguma coisa não ficar clara. Agora, se você não concordar, aí eu vou te dar uma outra orientação. Porque assim, não é intenção nossa de forma alguma, né, convencer ninguém sobre isso que nós estamos estudando. Não é verdade? Então, se você, pastor, isso aqui eu não concordei, a orientação é orar e pedir ao Espírito Santo para ele esclarecer. Então, não concordei com isso aqui. Tudo bem. Ore ao Senhor, pergunte ao Espírito Santo para ele te convencer, para ele te mostrar. Nosso estudo está baseado, entre outras fontes, nesse livro, Quebrando Paradigmas, da pastora Tânia Tereza. Tá? Existem outras fontes também, mas esse livro aqui foi o que norteou boa parte aqui do nosso estudo de hoje. Então vamos lá. Sabendo que precisamos buscar um entendimento fundamentado na palavra de Deus, nós vamos entrar no nosso tema heranças espirituais. O que são heranças espirituais? Vamos ler Êxodo capítulo 20, versículos 5 e 6. Nós vamos estar acompanhando aí na tela, né? O texto um pouquinho grandinho, 2 versículos, mas é importante nós lermos. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Êxodo capítulo 20, versículo 5 e 6. Já falamos outras vezes, vou repetir aqui, que é sempre bom nós lembrarmos, que assim como o nosso país, ele é regido por leis, o mundo espiritual é regido por leis. O reino de Deus também é regido por leis. Todo reino é regido por leis, sejam elas quais forem. Normalmente essas leis, elas são distribuídas da seguinte forma. Existem as leis comuns, as leis ordinárias, depende do país, né, vai mudar um pouquinho o nome, leis menores. E existe a lei maior, que é chamada normalmente de Constituição. No Brasil, a nossa lei maior é a Constituição da República Federativa do Brasil, que foi promulgada em 1988 e que de lá para cá, acredito eu que metade daquele texto original já foi modificado, mas está valendo, é a Constituição de 88. A lei espiritual também tem uma Constituição. A lei de Deus tem uma Constituição. E essa Constituição nós conhecemos como os 10 mandamentos. Então eu quero que você pense, por que essa lei é a Constituição? Porque o Senhor escreveu com o próprio dedo. Foi Ele quem escreveu. Todas as outras leis de Deus, elas se baseiam nessa lei maior, que é os 10 mandamentos. Esse texto, não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Está lá na Constituição de Deus. Quando Deus está dizendo que o povo não poderia adorar as imagens dos ídolos. E aí ele coloca essa frase aqui.
Muitas pessoas, e agora eu quero falar com você um pouquinho sobre o que nós estamos falando. É preciso abrir o coração para entender o novo de Deus. Muitas pessoas têm dificuldade com esse texto, na parte que fala visitar a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Muitas pessoas têm dificuldade com esse texto. Mas é interessante que o Salmo 37, versículo 25, que diz assim: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Com esses, algumas pessoas não têm dificuldade com esse texto. E tem mais um texto, logo depois desse, que é o 37, 28, que diz assim: o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Deus não está falando dos ímpios, está da descendência. 28. Então, às vezes, nós temos dificuldade com um versículo, que é aquele que esbarra nos paradigmas que nós carregamos, e eu estou dizendo para os irmãos por experiência própria, porque eu já carreguei muitos paradigmas, e alguns deles foi muito difícil para mim quebrar. Né? Às vezes, algum versículo ele esbarra nos nossos paradigmas, mas os outros versículos, às vezes até semelhantes, como esse Salmo 37, 28, não esbarram nos nossos paradigmas. Então, nós precisamos entender que a Bíblia ela é harmônica. Ela é harmônica. Então, toda a Bíblia ela vai combinar consigo mesma. A Bíblia não vai se contradizer em momento algum. Ok? Então, vamos lá. Nós não temos problema, por exemplo, com os 10 mandamentos, na parte que diz não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Nós sabemos que essas coisas continuam sendo pecado. Mas na parte que fala, visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, aí soa estranho para nós. E a gente tem uma dificuldade. Eu não estou dizendo você, estou dizendo de mim também. A gente tem essa dificuldade, né? Então, o que nós precisamos fazer em relação a isso? Olha só. Olhando para a nossa família, olhando para os nossos avós, para os nossos bisavós, para os nossos antepassados, para as famílias dos nossos amigos, famílias conhecidas, famílias que estão junto conosco há muitos anos, que nós conhecemos, nós vamos ver muito provavelmente, e provavelmente até na sua família, alguns padrões que não tem muita explicação. Uma repetição de problemas e dificuldades e que vai passando misteriosamente de pai para filho. E aí quando alguém fala assim, o êxodo... não, Deus vai cobrar de cada um. Aí nós temos a dificuldade. Mas os nossos olhos estão vendo algo sem explicação, mas o valor, o paradigma que temos às vezes trava aqui o nosso entendimento e a gente não consegue enxergar às vezes o que a palavra do Senhor está nos ensinando. Quais são esses padrões? Falamos um pouquinho no começo, né? Por exemplo, mortes prematuras. Tem famílias que é impressionante a quantidade de pessoas que morrem prematuramente entre os parentes. Já tem outras famílias que todo mundo é terrível, a quantidade de enfermidades graves, câncer e problemas cardíacos várias outras, hipertensão e tantas outras coisas mais. É impressionante. Parece que até os médicos dizem, parece que é hereditário esse negócio. Aí quando você pergunta, eu estou hereditário, porque meu bisavô teve, meu avô teve, meu pai teve, agora está acontecendo comigo também, o médico fala, não, isso não tem nada a ver com essa doença, não é hereditária. É coincidência. Peraí, coincidência, 4 gerações com a mesma coisa? Né? E observando, nós encontramos famílias assim. E além de doenças, né, suicídios, famílias com grande histórico de suicídio, problemas diversos de saúde,
de casamentos de fachada, divórcios, bancarrota, derrota financeira e tantas outras coisas que não acontecem com um indivíduo. Acontece repetidamente na família. Pastor, por que isso acontece? É a vontade de Deus. É porque... E a gente fica tentando encontrar uma solução, mas a solução está na palavra de Deus. A resposta está na palavra de Deus, porque essas coisas acontecem. Não é vontade de Deus. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos afirmar categoricamente. Não é vontade de Deus que ninguém sofra. Não é vontade de Deus que ninguém passe por dificuldades. Não é vontade de Deus que ninguém tenha vida complicada. É claro que nós precisamos entender Deus como um Deus que permite algumas coisas, mas de permitir a querer existe uma diferença muito grande. Por que Deus permite então, pastor? Já que Ele não quer, por que Deus permite? Porque Deus respeita as leis do mundo espiritual, que nós vamos estudar aqui. Deus respeita o mundo legal, a legislação espiritual que Ele mesmo criou. Ele respeita isso. Então Ele permite algumas coisas acontecerem, porque aqui no mundo físico, aqui na terra, o domínio é do ser humano. Lá em Gênesis 2, Deus vai dizer para Adão: domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam, domine sobre toda a terra, domine e subjugue a terra. A terra é domínio nosso. Significa que o mundo espiritual bate na porta para entrar aqui na terra. A casa onde você mora, se ela for alugada, é domínio seu. O dono do imóvel não pode entrar sem bater na porta. A propriedade é dele, mas ele precisa bater na porta e se você autorizar, então ele vai entrar na sua casa. Ele tem a propriedade do imóvel, mas a casa é sua, o domínio é seu. O mesmo acontece com a terra. O domínio foi dado a nós, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Salmo, vai dizer isso para nós, e Gênesis vai dizer exatamente o que nós falamos aqui. Domine, tenha domínio sobre tudo. Deus deu ao homem essa ordem. O homem é que domina a terra. Agora, a casa que eu aluguei, eu quis ir lá e quebrar uma parede. O domínio é meu, eu posso quebrar. Mas a casa, o prédio não é seu. Não, mas eu tenho domínio. O que eu tenho que fazer é entregar do jeito que o contrato diz. Se o contrato diz que eu tenho que devolver como eu peguei, depois eu tenho que refazer a parede. Mas eu posso quebrar. Eu posso fazer um buraco, mudar uma janela, mudar uma lâmpada, o que eu quiser fazer. Eu só tenho que devolver como o contrato está dizendo. Mas o domínio é meu. Aí eu começo a destruir a casa. Eu vou destruindo. De repente a casa cai, porque eu tirei um monte de coluna para abrir porta e parede dentro de casa. A culpa é do proprietário, que permitiu que eu fosse quebrando as paredes e não impediu. Não, a culpa é minha, o domínio é meu. Fui eu que derrubei a casa. O proprietário não tem nada com isso. Agora pense na terra. O domínio do planeta é nosso, do ser humano. Quando falamos de natureza, por exemplo, há quantos anos o ser humano vem destruindo a terra, o planeta? Aí quando começam a acontecer as catástrofes naturais, por que Deus permitiu? O domínio é nosso. Então precisamos entender essa lei espiritual. O mundo espiritual, ele só vai entrar aqui no mundo físico com a nossa permissão. Até Deus respeita essa lei. Ele não precisa, porque Ele é o Senhor soberano, mas Ele é coerente. Essa lei foi Ele que criou e Ele respeita as leis que Ele criou. Ele disse ao homem que o domínio era do homem e Ele próprio bate a porta para entrar aqui. O que Apocalipse vai dizer para nós? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e cear com ele e ele comigo. Então o
próprio Espírito de Deus, ele respeita essa lei que o Senhor colocou, a lei espiritual, de que o mundo espiritual só pode agir na terra com o meu e o seu consentimento. O mundo espiritual só age na minha vida, seja o reino da luz, seja o reino das trevas, ele só vai agir na minha vida, na vida da minha família, através do meu consentimento. Eu tenho que abrir as portas para que o mundo espiritual entre. Seguindo. Se a gente for lá para o livro de Jó, nós vamos perceber que Jó passou por uma luta muito grande. Razões diversas, né? Jó estava bem lá atrás, bem antes de Noé, está bem no comecinho da Bíblia, não na ordem do livro, mas na ordem histórica, né? Na ordem cronológica. Então, assim, uma das primeiras histórias da Bíblia é a história de Jó. Olha que interessante. Deus não fez nada contra Jó. Todos os males que Jó sofreu foi o diabo que provocou. Então, isso é mais um reforço para nós entendermos que Deus não quer o nosso sofrimento. Ele às vezes permite. Domínio é nosso. Às vezes ele permite. E quem é que provoca a dor? Quem é que provoca o sofrimento? Quem é que traz os males? Satanás. O diabo e os seus anjos que foram expulsos do céu juntamente com ele. Então, para nós entendermos tudo isso, é preciso a gente romper com algumas velhas estruturas. Né? Para receber o novo de Deus, Lucas 5, 37 e 38, vai dizer para nós o quê? E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. Se nós queremos o novo de Deus, nós precisamos romper com alguns paradigmas. Se nós queremos o entendimento, nós temos que deixar de lado alguns preconceitos e buscar o entendimento. Mas não é qualquer entendimento, é um entendimento fundamentado na palavra de Deus. Pastor, por que só agora esse assunto vem sendo abordado? Por que não desde o início do cristianismo? Por que não desde 500 anos atrás, ou desde a Reforma Protestante, né? Por que só agora? Na verdade, esse assunto não é abordado só agora. Quando nós olhamos para a história da igreja, por exemplo, os pais da igreja, os primeiros cristãos, alguns historiadores, não são todos, alguns historiadores vão dizer para nós que, por exemplo, para uma pessoa ser batizada, ela precisava, primeiro, claro, se converter a Cristo, entregar na sua vida a Jesus, arrependimento. Depois ela passava por uma classe de preparação que às vezes durava meses, algumas até anos. Tinha casos de classe de 2 anos de preparação. Nessa preparação, o termo que os historiadores usam é exatamente esse. Essas pessoas eram exorcizadas. Isso é lá no começo da igreja, da era cristã. O que acontecia? Na verdade, o nome, a gente sabe que o nome não é esse, porque exorcismo é um ato de expulsar um demônio ou alguns demônios que estejam dentro de uma pessoa. E não era isso que acontecia. O que acontecia ali era um processo de libertação, de confissão e libertação, né, pelos relatos. Mas a igreja já fazia isso. Com o tempo, isso foi se perdendo. Por que só agora? É porque a igreja agora é que está se tornando madura o suficiente para entender algumas coisas. Hebreus capítulo 5, versículo 12 a 14 vai explicar isso para nós. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora,
todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos. Agora preste atenção. Para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas. Para esses que já estão na prática da vida cristã, aqueles que já atingiram um nível de experiência com o Senhor, somos nós, é a igreja desse tempo. Então o Senhor está dizendo para nós hoje, igreja, você precisa começar a entender o mundo espiritual e parar de tomar leitinho. Já é hora, já passou o tempo. Vamos aproveitar toda essa prática e vamos fundamentar isso na palavra do Senhor para que você comece a entender como o mundo espiritual funciona. E não somente o bem, né, mas também o mal. Não somente o bem, mas também o mal. E de que faculdades são essas que o escritor aos Hebreus está falando? Né? Será que ele estaria falando das faculdades intelectuais, das faculdades, né, daquelas faculdades que a gente vai lá e recebe um diploma no final do curso? Né? Na verdade, o que o escritor aos Hebreus está dizendo é que a nossa capacidade de entendimento, nossas faculdades intelectuais, nossa alma, nossa psique, nosso intelecto, a nossa razão, nossa capacidade de compreensão, ela é exercitada pela prática da vida cristã. E essas pessoas que estão conseguindo exercitar e aprimorar as suas faculdades, ou seja, a sua capacidade de entendimento por meio da prática, através da palavra de Deus, para essas pessoas o leitinho não serve mais. Agora é alimento sólido. E para receber alimento sólido tem que quebrar paradigmas. Não dá para ser na mamadeira, tem que ser no prato, com uma colher. Então a coisa fica um pouco diferente. Foi justamente nesse momento que eu percebi, que eu entendi, que eu precisava quebrar alguns paradigmas. Eu sempre me baseei, eu tenho certeza que você está esperando que eu chegue nesse versículo, eu sempre me baseei em Ezequiel 18, para entender que cada um sofre as consequências do seu pecado e que isso não tem nada a ver com os demais. Ezequiel 18 é o prato cheio para esse paradigma, e nós vamos ler. Deixa eu pegar a Bíblia aqui, porque eu não coloquei no slide, mas nós vamos ler Ezequiel. Não sei se eu vou ler tudo, vamos ver até onde nós vamos conseguir ler. Ezequiel, capítulo 18. Pegue a sua Bíblia aí e leia também Ezequiel 18. Acompanhe comigo. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que tendes vós que acerca da terra de Israel, proferis esse provérbio dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis esse provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha, e a alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo carne sacrificada nos altos, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando a mulher na sua menstruação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor a coisa penhorada, não roubando, dando seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com vestes, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo juros, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre os homens e homens, andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos e procedendo retamente, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor dos Exércitos. Se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer dessas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer carne sacrificada
nos altos e contaminar e etc, né? Vamos adiantar aqui. Versículo 13, emprestar com usura e receber juros, porventura viverá? Não viverá. Todas essas abominações ele fez e será morto. O seu sangue será sobre ele. E eis que se ele gerar um filho que vir todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisa semelhante, e aí vai chegar lá no versículo 18, quanto a seu pai, porque praticou extorsão, roubou os bens do próximo e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá por causa da sua iniquidade. Então, quando nós conversamos aqui sobre Ezequiel, eu não vou ler todos os outros versículos, não, já dei uma pulada aqui. Depois, se você quiser, leia o capítulo todo aí na sua casa. Baseado nesse texto, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram ou ficaram ásperos, né? Seria uma tradução mais simples da gente entender. Deus está dizendo, nunca mais isso vai ser dito em Israel. A alma que pecar, eu acho que esse versículo eu coloquei aí. A alma que pecar, esta morrerá. Não coloquei não, né? Muito bem. Então, a alma que pecar, essa morrerá. Baseado nesse texto, eu particularmente sempre defendi que não existe herança espiritual. Mas, observando pela prática e pelo texto que nós lemos de Êxodo 20, da constituição de Deus, que diz que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, e pensando e acreditando, como continuo crendo, que a Bíblia jamais iria se contradizer, o que nós poderíamos dizer em relação a isso? Olha que interessante. Lá em Gênesis 2,17, Deus diz para Adão assim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esse verbo no hebraico, morrerás, o verbo morrer, é o mesmo verbo utilizado aqui em Ezequiel 18. A alma que pecar, esta morrerá. O que significa essa morte? É a condenação. Está falando de eternidade. Está falando de eternidade. Está falando de salvação em Cristo. Não está falando em vida no mundo natural. O texto está falando de Ezequiel 18 e está falando de eternidade. E aí, Romanos capítulo 14, versículo 12, vai confirmar Ezequiel 18. Vai dizer o quê? Assim, pois, Paulo está dizendo, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, Ezequiel 18 está tratando de eternidade. Enquanto que, lá em Êxodo e Salmo, né, está tratando da nossa vida aqui. A vida que Jesus nos dá. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você acha que Jesus está falando de vida lá no céu? Ele está falando de vida aqui. Aqui na frente nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Para nós entendermos melhor o mundo espiritual, nós precisamos entender a nossa constituição, né? A constituição do ser humano. Não a constituição de lei, mas a forma como nós somos constituídos. Corpo, alma e espírito. Já disse algumas vezes, né, em alguns estudos anteriores, né, peço todas as vênias, todos os perdões, né, todas as desculpas aos dicotomistas e não é intenção nenhuma aqui entrar nesse debate, mas eu estou dizendo para os irmãos o que eu tenho recebido do Espírito Santo do Senhor e através da palavra de Deus. E o que eu tenho recebido e compreendido através da iluminação do Espírito Santo é que o ser humano é composto de corpo, alma e espírito, uma tricotomia. Assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, uma tricotomia, uma trindade, nós somos também 3 formas: corpo, alma e espírito. Pastor, como é que você pode
afirmar isso. Da onde você tirou isso na Bíblia? Vamos lá. 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo falou das três partes: espírito, alma e corpo. Muitas pessoas acreditam que mesmo assim, mesmo com esse versículo, muitas pessoas acreditam que alma e espírito são a mesma coisa, mas nós vamos descobrir que não. Lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 15, quando Ana estava orando, é o anterior, quando Ana estava orando, pedindo um filho, e ela foi repreendida pelo sacerdote, olha o que Ana respondeu. 1 Samuel 1,15. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Por que Ana usou duas palavras diferentes? Espírito e alma, inclusive no hebraico. Porque são duas coisas distintas. Mas como um texto só não pode servir para a fundamentação teológica, então nós vamos pegar ainda Hebreus capítulo 4, versículo 12, que vai dizer para nós que alma e espírito não são a mesma coisa. Lá está dizendo assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito. Então, alma e espírito que estão juntos, a palavra de Deus é capaz até mesmo de dividi-los, de separá-los. Então, nós temos uma estrutura tricotômica. Nós somos corpo, alma e espírito. O corpo, o que é o corpo? O corpo é a parte visível, né? Você está vendo um corpo muito bonito aqui na live, que é o meu. E a Cristiane deu uma risadinha, não sei se ela concordou ou não sei qual foi essa risada dela ali. Mas o corpo é fácil de nós entendermos. O que é a nossa alma? Quando Deus nos chama à existência, se você ler lá em Gênesis 2:7, Ele nos torna uma alma vivente. Alma é a parte sobrenatural. A alma não é natural, só o corpo que é do mundo natural. A alma é a parte sobrenatural, invisível, que nos permite relacionamento horizontal, nos relacionarmos com as pessoas. É com a nossa alma que nós nos relacionamos uns com os outros. Ok? E o nosso espírito? Aliás, voltando aqui para a alma, né? O que tem a nossa alma? É onde se encontram a nossa razão, as nossas vontades, o nosso intelecto, aquilo que nós já aprendemos, todo o pacote de informação que já entrou na nossa vida, desde que nós nascemos e vai continuar, né? Porque nós continuamos sempre aprendendo as coisas, os nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas manias, está tudo na nossa alma. E o espírito? O espírito é a nossa porção eterna. O espírito é aquele que nos permite uma conexão vertical. Lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, a Bíblia diz assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta das nações. Eu quero perguntar para você, se o Jeremias não tinha nascido, como é que Deus conheceu ele? Jeremias já existia espiritualmente em Deus, ele já vivia em Deus, ele era um espírito vivente já na eternidade. Um espírito que foi mandado para a terra através do ventre de uma mulher, porque um espírito só pode entrar na terra por meio humano. Lembra que nós falamos? Tem que bater na porta. No caso, Deus manda através de uma mulher. A única forma legal de um espírito vir à terra, de um espírito de homem, de gente, vir à terra, é por meio do nascimento. Por isso que Jesus nasceu de uma mulher. Por isso que a Bíblia diz que ele nasceu sob a lei, nascido de mulher sob a lei, ou seja, cumpriu o pré-requisito de Deus para um espírito vir do mundo espiritual e entrar no mundo natural. Então, o espírito
Ele é a nossa parte eterna, Ele que nos conecta com Deus. Antes de continuarmos, tem algum recadinho, Cristiane? Só falar um oi do senhor Osvaldo, que entrou na nossa live, também o irmão Maurício. Um oi também para a irmã Marinete, que entrou na nossa live. A irmã Ivonete comentou que esse assunto é sempre perguntado a ela e ela já tem a convicção sobre isso. Ela falou que as pessoas perguntam de maldição hereditária. E também está mandando um oi, boa noite, pastor Edilson, o pastor Hélio Bolotão. Amém. Boa noite, pastor. Deus abençoe a sua vida. Vamos lá. Diferença entre conhecimento e discernimento. Ah, pastor, só pegar o dicionário. Não, não é tão simples. Porque com o dicionário nós vamos descobrir o que a língua portuguesa diz. Mas nós queremos a diferença no contexto bíblico, no contexto da palavra de Deus. Qual é a diferença no contexto bíblico entre discernimento e conhecimento? Conhecimento tem a ver com a nossa alma. Tem a ver com o que nós aprendemos. Tem a ver com as faculdades, né, que Hebreus falou, que são exercitadas e desenvolvidas através da prática. Tem a ver com a nossa alma. Conhecimento é tudo que está armazenado. Não está armazenado fisicamente aqui no cérebro. Não está. O cérebro ele é um emaranhado de nervos ali com um monte de impulsos elétricos e ele funciona de uma forma tão complexa que os cientistas não conseguiram ainda, né, chegar a um consenso sobre ele. Mas tudo que nós aprendemos não está armazenado fisicamente na nossa cabeça. Está armazenado na nossa alma. É a nossa alma quem é responsável pelo nosso aprendizado. Conhecimento é alma. Agora, discernimento é espírito. No contexto bíblico, discernimento não é compreensão do conhecimento simplesmente. Discernimento é espírito, é espiritual. É quando o nosso espírito, que está em conexão com o mundo espiritual, compreende espiritualmente as coisas de Deus, que é espírito. Então, conhecimento é o entendimento sobre tudo ao nosso redor. Ciência, etc. Discernimento é espiritual. Pastor, onde que a Bíblia está falando isso? Está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Percebe a diferença? As coisas espirituais só são discernidas, compreendidas espiritualmente. Então, esse é o primeiro paradigma que talvez nós precisamos quebrar, né? Precisamos compreender que Deus é espírito e nós somos espíritos. Você é um espírito. Você é um espírito que tem uma alma que está vivendo dentro de um corpo, né? Assim como na nossa conexão horizontal, através da nossa alma, nossa convivência com as pessoas, tudo que nós fazemos reflete em nós e naqueles que estão à nossa volta e pode refletir por gerações. Inclusive, uma pessoa que é muito rica, por exemplo, se ele perder tudo e jogar tudo fora, pode refletir nos filhos, nos netos que não vão ter herança, não vão ter nada, vão ter que começar a remar tudo de novo, né? Então, assim como tudo que nós fazemos no mundo horizontal tem implicações, aquilo que nós fazemos também no mundo espiritual tem implicações na nossa vida, nas pessoas que estão em volta e nos nossos descendentes. Precisamos entender essas coisas. Os conhecimentos adquiridos, entendimento material, se forem destituídos de discernimento, que é entendimento espiritual, vão nos impedir de contemplar e compreender a visão espiritual que Deus quer nos revelar. Pastor, como que acontece então essa conexão espiritual? Porque até agora parece que a gente está falando meio fragmentado, né? Falamos de uma coisa, de outra coisa, agora nós vamos começar a juntar todo esse negócio. Eu gostaria que você comentasse aí. Comenta aí, coloca suas dúvidas para a gente poder entender. Janelas espirituais. Vamos lá.
O anjo do Senhor está constantemente ao nosso redor. Esse anjo do Senhor aqui não é Jesus, porque lá no Velho Testamento, quando, em alguns casos, a palavra anjo se refere ao próprio Jesus Cristo, que ainda não havia nascido, mas ele participa, ele é eterno, ele participa de toda a história, né, do universo, de toda a eternidade. Ele participou da criação, ele participou do salvamento de Ló, por exemplo, lá que a esposa dele virou de sal, ele ficou aqui com Abraão conversando, né? Então ele apareceu junto com Sadraque, Mesaque e Abednego lá dentro da fornalha. Então Jesus ele tem participação no Antigo Testamento. Às vezes essa participação não é colocada como o anjo com letra maiúscula, mas esse anjo aqui é com letra minúscula mesmo. Então ele é anjo mesmo, ele não é Jesus, ele é anjo. O anjo do Senhor está constantemente ao nosso redor. Lá em Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Estou lendo aqui na versão, na Almeida Revista e Atualizada. O anjo do Senhor, volta um pouquinho, por favor. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, em volta de mim tem um anjo. Então, aquela historinha que a gente ouvia de anjo da guarda, não tem esse nome, mas ela tem um certo fundamento. Ok? Não tem aquele anjinho que fica lá na caminha, não é nada daquilo, não. É diferente, né? Mas existe um certo fundamento, porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se. E é o anjo, não são os anjos. Está no singular. Então tem pelo menos um anjo acampado ao meu redor. Se eu temo ao Senhor, tem um anjo. E o meu trabalho, porque o que eu tenho recebido de livramento, irmão, você não sabe, você não faz ideia. Né? O meu tadinho, ele não tem descanso. Vamos lá, próximo. Tradução NVI, Nova Versão Internacional. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Ou seja, mesma coisa. Né? O que eu posso inferir disso aí? Há um anjo constantemente em volta de mim. E Hebreus vai nos confirmar isso. Hebreus 13, 2. Vai dizer o quê? Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando aqui, sem o saber, alguns acolheram anjos. O termo grego aqui é ângelos mesmo. O autor está falando de anjos, não é de pessoas boazinhas, não. Então, a prova de que realmente, né, alguém hospedou, praticou o dom da hospitalidade, aquele hóspede veio com o anjo que acampa ao redor dele, o dono da casa que também tem um anjo que acampa ao redor dele, agora já são dois, olha que maravilha. É mais ou menos isso que a Bíblia nos ensina. Só que o diabo também está constantemente ao nosso redor. Não é só anjo. O diabo também está. 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Também estou lendo aqui na versão Almeida Revista e Atualizada. E aqui vem uma palavrinha diferente. Veio derredor. E aí a pergunta que sempre acontece. Derredor e redor tem diferença? Não tem diferença. Olha o que diz o dicionário. Derredor, sinônimos de derredor. Ao redor, à roda, à volta, em redor, em torno, em volta, em giro. Agora olha o que significa redor. Contorno, circuito, roda, volta. Ou seja, é tudo sinônimo. Só que o derredor pegou a preposição de e juntou com a palavra. Então, é o mesmo que ao redor, de redor, em volta. Ok? Então, redor e derredor é a mesma coisa. Não existe aquele ensinamento que muitos têm ensinado por aí, que você está aqui e ao redor está o anjo e ao derredor, que o derredor é mais longe. Não, redor e derredor é a mesma coisa. Ou seja, tem um anjo em volta de mim e tem o diabo em volta de mim o tempo todo. Por que o diabo não chega? Porque o anjo não deixa. A guerra espiritual acontece o tempo todo. A gente vai confirmar isso, né, no próximo texto, na NVI. Né, o 1 Pedro já não fala derredor mais. Corrigiram esse problema. Né? Graças a Deus, essa tradução, que é uma tradução muito bem aceita, que é a NVI, corrigiu o problema do derredor. Olha o que diz lá.
Sejam sóbrios e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor, como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Terminou aqui o problema do derredor. Está tudo em volta. Não tem um mais longe e um mais perto. E aí a coisa complica. Por quê? O diabo está em volta de nós. E o anjo está em volta de nós. E aí o que acontece? O diabo está esperando uma brecha. O anjo está cercando ele, mas ele está esperando uma brecha. Como que vai acontecer essa brecha? É justamente a janela espiritual. Justamente a janela espiritual. O anjo cerca o diabo e não permite que ele nos toque, nos livra, como diz a palavra de Deus. Mas se nós abrirmos uma janela para o diabo, pelas leis que Deus estabeleceu, de que nós temos o domínio, e como eu tenho domínio, eu posso convidar para entrar quem eu quiser, o domínio é meu. Então, quando eu cometo um pecado, eu abro uma janela, e aí o diabo tem o direito legal de entrar, o anjo não pode impedi-lo, é a lei espiritual. Isso é muito sério. O diabo vai agir na minha vida quando eu Satanás não é o nosso problema. O problema são as janelas espirituais. O diabo pode ficar em volta ali a vida toda. Se nunca tiver uma janelinha aberta para ele, ele nunca vai entrar e nunca vai trazer as suas armas de quê? Que nós lemos lá no começo. O diabo não vem senão para matar, roubar e destruir. Ele está com essas armas de morte, roubo e destruição, esperando a brecha, esperando a janela. E se nós abrirmos essa janela, o anjo não vai poder quebrar a lei e cercar o diabo à força. Nós convidamos ele para entrar. Pela lei espiritual, ele tem o direito. É como se nós dessemos para ele uma procuração, dizendo: pode entrar na minha casa, pode entrar na minha vida. A janela está aberta. E as nossas atitudes é que vão abrir ou não essas janelas. Para você entender bem, o que isso tem a ver com herança? Primeiro, vamos entender a questão do pecado. Acordei de manhã e peguei um lixo, fui levar para colocar lá no cesto na rua, para que o caminhão da coleta levasse o lixo embora. Na hora que eu passei na varanda, a sacola estava um pouquinho rasgada e caiu um pouco de comida velha que tinha no lixo. Eu continuei, segui em frente, coloquei lá o saco lá fora de lixo e não limpei aquela sujeira, uma boa parte da sujeira que caiu ali, eu não limpei, deixei a varanda suja. Essa comida velha, apodrecida, ela atrai insetos, ela atrai moscas, ela atrai vários insetos que podem causar doenças, inclusive. Quando os insetos, as moscas, começam a voar ali naquela sujeira, eu com preguiça de limpar ou sem querer limpar a varanda, eu pego alguma coisa e começo a abanar, a enxotar as moscas dali. E eu consigo, até por alguns momentos, fazer com que elas saiam dali, mas logo, logo elas voltam. Eu tento enxotá-las de novo, mas logo, logo elas voltam. O que acontece? Como é que eu vou me livrar daquele mal, daquelas moscas que podem trazer doenças, enfermidades, coisas ruins para minha casa? Eu preciso retirar aquela sujeira, jogar fora, vir naquele local onde estava a sujeira, lavar muito bem lavado, de preferência usar um cloro, um desinfetante bom, deixar tudo limpinho. Aí não volta mosca mais. Precisamos entender que espiritualmente é assim que funciona. O lixo que caiu ali são os pecados que nós cometemos. Os males, as consequências, são as moscas que vêm trazendo as doenças, as enfermidades. O pecado atrai os males. O pecado atrai doença. O pecado atrai miséria. O pecado atrai divórcio. O pecado atrai mais pecado. Um abismo chama outro abismo. O pecado atrai filhos rebeldes. O pecado atrai casamentos desestruturados. O pecado atrai tudo quanto é desgraça que a gente puder imaginar. São as moscas que vêm para o lixo. Então, o que acontece? Eu preciso me livrar desses males que o pecado traz.
Mas não adianta eu apenas enxotar as moscas. Eu preciso limpar. Eu preciso remover o pecado. Eu não posso deixar o pecado ali. Quando o homem peca, ele abre uma janela por meio da qual o diabo, que está ao redor, buscando uma brecha, recebe autorização, legalidade para entrar. O mundo espiritual só vai agir com a nossa permissão. Quando nós pecamos, nós abrimos uma janela e essa janela dá a Satanás legalidade. Ele tem autorização para entrar. É como se ele tivesse um mandado. Eu posso entrar. Você pecou. A janela está aberta para mim. Aí nós começamos a analisar a nossa vida. Analisa a sua vida. Olha para dentro de você. Você está encontrando vida abundante? Tudo que está acontecendo com você o tempo todo parece mais com vida abundante ou parece mais com roubo, morte e destruição? E aí eu abro parênteses para falar de novo sobre João 10:10. Jesus não estava falando do céu quando ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Ele estava falando de vida aqui. Sabe por que eu posso afirmar isso? Porque ele começa falando do ladrão que vem para roubar, matar e destruir. E lá no céu, o ladrão não vai entrar, ele não vai roubar, ele não vai matar, ele não vai destruir. Então ele estava falando da terra, porque o ladrão está aqui. E ele diz: eu vim para que tenham vida. Aqui na terra. Porque a vida lá no céu já está garantida. A eternidade, aquele que recebeu Jesus, já está tudo certo. O espírito já está resolvido. Mas os pecados precisam ser tirados. A sujeira que ficou no chão, que atrai os males, precisa ser removida. Se os frutos que estamos produzindo são parecidos com morte, roubo e destruição, a árvore que está produzindo em nós não é Jesus, é o diabo. O que a sua vida está parecendo? Pastor, tudo para mim dá errado. Quem está produzindo fruto é o diabo. Pastor, não sei o que acontece, eu tento, eu luto, nada dá certo, é um sofrimento atrás do outro, um problema termina, já tem uma fila de problemas, eu não consigo minha vida inteira assim. Quem está produzindo fruto é Satanás. Eu não estou dizendo que você não é temente a Deus, que você não tem Jesus, não é isso. Eu estou falando aqui de eternidade, eu estou falando que o fruto que Jesus produz em nós é vida abundante. Se não é vida abundante, se é roubo, morte e destruição, é Satanás que está produzindo. E se ele está agindo na nossa vida, ele não entrou à força. Alguma coisa aconteceu, uma porta foi aberta, uma janela foi aberta para ele, e quem afirma isso é a palavra de Deus. Sabe o que a Bíblia diz lá em Provérbios 26:2? Como o pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo justo não pega. Então, se eu estou vivendo vida muito mais de maldição do que de bênção, muito mais de derrota do que vitória, muito mais de sofrimento do que alegria, tem maldição pegando, e tem maldição pegando por motivo justo, porque se não tivesse motivo justo, não pegaria, porque Provérbios diz isso, e na Bíblia não tem letra inútil nem palavra desnecessária. Então, é muito duro isso, às vezes é muito sério falar isso, mas nós precisamos fazer uma análise da nossa vida. O nosso problema não são as moscas, mas o lixo. O nosso problema não são os males, é o pecado. Nós temos que nos livrar do pecado. Cada pecado cometido dá a Satanás uma procuração para agir na nossa vida. E como que Satanás age? Como que ele trabalha? Roubando, matando e destruindo. Rouba os nossos sonhos, mata nossas esperanças, destrói a nossa vida, destrói a nossa família. É assim que acontece. Pastor, eu estou vivendo tudo isso. Meu irmão, Satanás está achando janela aberta. E aí? E se a janela foi aberta, mas não fui eu que fiz? Pastor, eu não lembro de nada de errado que eu tenha feito. Todos os meus pecados eu já confessei ao Senhor, já me livrei deles, não tem nada. E aí eu vou falar com você para a gente estar caminhando para o final de hoje, porque na sexta-feira nós vamos continuar, né, o assunto, como eu disse, é muito grande. Vamos começar a falar um pouquinho sobre herança. Nós voltamos aqui ao ponto inicial do nosso estudo. Os pecados que nós cometemos, eles trazem males para nós e também para os nossos descendentes.
por exemplo, da varanda. O dia passou, a sujeira ficou lá. Você lembra da varanda, né? Eu passei com lixo, caiu um pouco de lixo orgânico lá, comida estragada. Eu não limpei, passou o dia todo, aquele negócio ficou ali apodrecendo, curtindo ali, dando aquele chorume, né? Que é aquele líquido fedorento de lixo. Não limpei. À noite eu fui dormir e deixei ali aquela sujeira. De noite eu fui acometido de um mal súbito e morri. No outro dia ou nos dias seguintes, está ali aquela sujeira, já fui sepultado, está ali aquela sujeira, as moscas estão indo, o meu herdeiro ficou na casa. Agora as moscas estão me incomodando mais, não, eu já estou morto. Os males me incomodam mais, não, eu já estou morto. Quem que sou abandonando? Fui eu que morri. Mas quem que está sofrendo com as moscas por causa da sujeira que está lá? O herdeiro, que não carregou lixo, que não deixou cair nada, que não fez nada, que sempre andou limpinho, eu que andei lambão, deixei a coisa suja lá. O herdeiro está sofrendo com as moscas. Ele está recebendo uma herança espiritual. Ele não pecou. Aquele pecado não. Mas eu deixei de herança para ele. Então o que o herdeiro vai ter que fazer? Ou ele limpa tudo, ou ele limpa aquela sujeira toda, joga um cloro ali, joga um desinfetante, passa um pano, limpa direitinho, deixa tudo arrumado, lava bem lavado. Aí as moscas vão embora. Ou ele fala assim, olha, essa sujeira aí para mim não dá, essa casa está contaminada. Aí ele vai lá no cartório e diz assim, olha, estou renunciando à minha herança, eu não quero essa herança, não quero aquela casa porque lá tem uma sujeira. E aí ele renuncia. No mundo espiritual, tanto limpar a sujeira como renunciar à herança só acontecem de uma maneira. Só de uma maneira. Arrependimento e confissão. Pastor, como que eu vou me arrepender do pecado do meu pai? Claro que eu não vou me arrepender do pecado que eu não cometi. Mas eu vou reconhecer. Eu vou reconhecer. Assim como Daniel reconheceu. Daniel era um profeta. Daniel era um homem santo. Por que, pastor, que você fala que Daniel era um homem santo? Primeiro, ele orava 3 vezes por dia. Muitos de nós não fazem isso. O horário de oração ele não negociava. O rei emitiu um decreto, foi enganado lá pelos seus oficiais, emitiu um decreto dizendo que ninguém poderia orar senão ao rei durante 30 dias. O Daniel foi para o quarto dele, ele ficou de janela aberta. Meu Deus, eu não abro mão dele. Daniel foi jogado num buraco cheio de leão, com os leões famintos, porque ficavam famintos. Deus fechou a boca dos leões para ele não ser comido pelos leões e sobreviveu ali. Um homem santo. Só que esse homem santo estava 70 anos escravo na Babilônia. O que o Daniel fez de errado para ser escravo? Escravidão não tem nada a ver com vida abundante. Escravidão é roubo, morte e destruição. Rouba a liberdade, mata os sonhos, destrói os planos. Escravidão é obra do diabo. O diabo estava agindo na vida, inclusive, de Daniel, que não havia feito nada de errado. Mas o que Daniel entende? Que ele estava ali por causa da iniquidade dos seus pais. 70 anos preso. E ele pede perdão a Deus pela iniquidade dos pais. O mesmo aconteceu com Jeremias. Pede perdão pela iniquidade dos pais. Os pais aqui, os antepassados, o pai, o avô, o bisavô, Neemias, né? E tanto, vários exemplos nós temos na Bíblia disso aí. Então, o que acontece? Deus ele é muito misericordioso. Deus vai falar lá na sua Constituição, lá no Êxodo, que é até a 3ª e 4ª geração que ele vai permitir só. Ele é um Deus zeloso. Quando diz assim, eu sou um Deus zeloso que visita, deixa eu abrir o texto aqui de novo para você, para não ter que voltar lá em cima no slide. Êxodo capítulo 20. Deus vai dizer que eu sou um Deus zeloso. Tem gente que acha que zeloso é bravo. Não, zeloso é que cuida. Eu não sou um Deus bravo, eu sou um Deus que cuida. Olha só. Não adorarás nem lhe darás culto. Êxodo 25. Porque eu sou o Senhor teu Deus. Deus zeloso. Deus cuidadoso. Deus que cuida de vocês.
que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Olha, eu sou tão cuidadoso com vocês que eu só permito que até a quarta geração sofra as heranças ruins dos erros de vocês. Porque se eu não fosse zeloso, eu poderia fazer o seguinte: aqueles que me amam, aqueles que me agradam, eu faço benevolência até 1000 gerações. Se eu não fosse um Deus zeloso, eu visitaria a iniquidade também até 1000 gerações. Mas eu sou Deus zeloso, só até 4. Deus está dizendo ali a sua bondade. Tem gente que acha que Deus ali está colocando ali a sua raiva. Não. Deus está mostrando o quanto Ele é bom. Terceira e quarta geração. Como que nós nos livramos disso? Das consequências espirituais dos nossos pecados, das consequências espirituais dos pecados dos nossos antepassados, até 4 gerações acima de nós. Confissão. Confissão de pecados. 1 João capítulo 1, versículos 5 a 9. Aliás, voltando um pouquinho. A lei da herança, né? Eu esqueci de falar da lei da herança. A lei da herança, meu irmão, é simples. Basta ser filho para ser herdeiro. Pastor, eu não acho justo eu ter que sofrer porque o meu avô cometeu um pecado. Não é questão de justiça, é questão de lei. Não é questão de ser justo, porque quando a gente fala não acho justo, a gente está falando no nosso conceito de justiça, e não no conceito do direito, da lei, né? Por exemplo, existem coisas que a lei determina que nós achamos muito injusto, mas é injusto no nosso conceito, no conceito legal, a justiça foi feita, fez o que a lei mandou. Não é assim? Então, pastor, é injusto? Não, não é injusto, é legal, é a lei. A lei da herança diz, basta ser filho. Um exemplo que a gente sempre ouve, ele é bem claro. Um pai que trabalha com honestidade, que constrói um patrimônio com muita luta, com muita dificuldade, e que tem um filho que não vale nada, que não gosta de trabalhar, que é desonesto, joga tudo fora. Esse pai morre, esse filho vai herdar. Ah, mas ele não vale nada, mas ele vai herdar. Por quê? Ele é filho. Não diz que o filho bom que vai herdar diz que é o filho. E se o pai não vale nada, é o pai traficante, que ganha dinheiro em cima do choro de mães e muitas mães aí, seus filhos envolvidos nas drogas. E o traficante ficou milionário, construiu um patrimônio enorme. E ele tem um filho honesto, não com nada que ele faz. O dia que ele morre, aquele traficante, quem vai herdar as suas propriedades? Aquele filho que não fez nada, que não participou das desonestidades. Basta ser filho para ele. Então precisamos entender isso no mundo espiritual. Só fazemos a confissão, a limpeza da casa por meio da confissão. Mas nós vamos herdar, querendo ou não. Ou eu abro mão da herança por meio da confissão, ou eu fico com a herança e limpo a casa por meio da confissão. Não tem outro jeito. 1 João capítulo 1, versículos 5 a 9. Caminhando já para o final. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Tem mais um aí, Jean? O sangue de Cristo só apaga os pecados que não estiverem sob a jurisdição das trevas. Pastor, você está cometendo uma heresia. Você está dizendo que o sangue de Cristo não apaga todos os pecados. Não é heresia, é o que a Bíblia acabou de dizer para nós. Se confessarmos os nossos pecados, começa dizendo que Deus é luz e nele não há treva alguma. Esta é a mensagem que dele ouvimos, versículo 5. E transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Tem que estar na luz. Deus é luz. Nada que esteja ligado às trevas aproxima-se de Deus, porque a luz de Deus arrebenta com toda a treva. Deus é luz. Então,
Lá no final ele vai dizer, se confessarmos os nossos pecados, o que ele está dizendo? Se trouxermos os nossos pecados para a luz. Porque aquele pecado que não está confessado, ele está oculto, ele está nas trevas. Está na jurisdição das trevas. E o pecado que está na jurisdição das trevas, Jesus não limpa. Porque ele não foi confessado. Essa história de que, perdoa a multidão dos meus pecados, não funciona. Na hora de pecar, eu pequei um por vez. Então é preciso trazer para a luz os nossos pecados. Tirar da escuridão, tirar das trevas. Não deixar nada oculto, nada escondido. Porque aos olhos de Deus não há nada escondido. E nós temos que trazer tudo para a luz. Porque se ficarmos nas trevas, Jesus não vai perdoar. Confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O pecado encoberto não é apagado pelo sangue de Cristo. O pecado oculto está nas trevas, na jurisdição de Satanás. Ele só será apagado se vier para a luz, se for confessado. Então, pastor, é fácil. Vou entrar no meu quarto. Pode colocar o próximo, acho que acabou. Isso, vou entrar no meu quarto, vou fechar a porta e vou confessar tudo para Jesus. Vou voltar lá na minha infância e vou falar tudo e está resolvido. Também não é assim. No próximo estudo nós vamos entender isso. Vamos entender. Próximo estudo, sexta-feira, está marcado para sexta-feira, a não ser que aconteça algo que nos impeça, aí nós estaremos avisando aos irmãos. Mas a princípio, já deixa agendado aí, próxima sexta-feira, às 8 horas da noite. Nós vamos trabalhar isso, confissão, como é que é esse negócio? Não adianta então eu ir lá para o meu quarto e confessar? Não adianta. Consequências dos nossos pecados, os sinais de que nós temos herança. Como é que eu sei, pastor, que eu estou vivendo uma herança espiritual? Como limpar a varanda, como tirar o lixo, Como rejeitar a herança espiritual, como fechar janelas espirituais. Nós vamos trabalhar isso no próximo estudo. Quero agradecer você grandemente pela paciência, nós passamos bastante do horário, pela paciência e dizer que realmente é um assunto que nós estamos aprendendo, eu estou aprendendo, comecei a aprender recentemente, comecei a estudar recentemente sobre isso. Os irmãos da Igreja Batista Nova Aliança sabem, em janeiro nós tivemos passando por um seminário onde nós aprendemos boa parte desses conceitos. Desde então nós temos pesquisado, buscado, nos aprofundar em tudo isso, porque o Senhor tem nos mostrado, o Espírito Santo tem nos mostrado que realmente existem muitas pessoas em volta de nós, próximas a nós, que estão precisando aprender essas coisas para desenvolver a sua vida espiritual, para crescer, para serem edificados. E às vezes alguns preconceitos que nós temos impedem, e a falta de conhecimento também impedem de nós conseguirmos. Não perca a próxima live temática na sexta-feira. Lembrando que amanhã nós temos live. Nossa live é nosso estudo bíblico, versículo por versículo. Amanhã às 8 da noite. Quinta-feira o estudo do PGM. Essa semana estamos com a semana de maratona, Terça-feira live temática. Quarta-feira estudo bíblico, Bíblia versículo por versículo. Quinta-feira PGM. E sexta-feira live temática também. Amém? Cristiane? Amém. Quero deixar nosso boa noite, pastor. A Beth entrou, tá? Então pastor Beth, eu tinha perguntado se você está. Para mim apareceu umas 9 horas. A Jade falou que é muito esclarecedor, E a Gi falou, Amém. Nem tinha visto Gisele ainda na live, mas Deus abençoe Gisele, a Dani, a Gabi. Deus abençoe vocês todos aí, tá? Dúvidas, se ficou algo sem esclarecer, sem entender direito, e não for tema, da próxima live temática, pode mandar via WhatsApp que o pastor, à medida do possível, vai esclarecendo as dúvidas individuais. Muito bem. E aquilo que nós falamos no início, se você não concordou com alguma coisa, não vá dormir com isso, com essa discordância, não. Ore ao Senhor, diga para o Espírito Santo, fale com toda sinceridade para Ele.
Espírito Santo, eu não concordei por isso, por isso e por isso. Me ensina. E o Espírito Santo vai esclarecer o seu coração. Tá? A intenção não é empurrar nenhuma informação, não é convencer ninguém, muito pelo contrário. Né? É nós crescermos juntos, aprendermos juntos, porque o Senhor tem, com certeza, algo maravilhoso para a vida em abundância. Né? E nós temos que deixar de lado tudo que parecer com roubo, morte e destruição. É vida e vida em abundância. Cristiane? A Igreja Batista Nova Aliança está falando de vida esse ano, né? E a Maria Eduarda falou que aprendemos muito hoje e não vê a hora de chegar sexta-feira. Amém. É isso aí. Então, até amanhã, então, se Deus quiser. Só para a gente fechar aqui, quero dar um comunicado sobre a reabertura do salão de cultos. Nós ainda vamos conversar com a liderança da igreja. Hoje nós tivemos uma reunião, né, com a Ordem dos Pastores e com a nossa associação. E depois nós vamos conversar com a liderança da igreja sobre o que foi conversado ali. E a igreja vai decidir, né, sobre a reabertura ou não. Assim que tivermos uma decisão, vamos estar com certeza comunicando os irmãos. Que Deus abençoe, tenham todos uma noite abençoada, amanhã um dia abençoado. E nos vemos às 8 horas da noite amanhã no Estudo Bíblico. Te adorar.